Bom dia, seja bem-vindo ao programa Ciência e Movimento. Hoje, no destaque, a entrevista com o jornalista Vitor Matos, na nossa pauta, o jornalismo e jornalismo científico na cidade de Petrópolis. 22 de maio de 2018, eu sou Márcio Campos, estamos começando uma nova edição do programa Ciência e Movimento. Fique com a gente volta já. Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento e hoje entrevistando o jornalista Vitor Matos, na nossa pauta, o jornalismo e o jornalismo científico na cidade de Petrópolis. Vitor, a gente estava comentando aqui já antes do programa essa questão de jornalismo, da importância do jornalismo local. A gente sempre fica muito dependente, as mídias estão sempre muito focadas no jornalismo nacional, que acontece em Brasília, e, às vezes, muito pouco na realidade local, que é onde a gente vive, efetivamente. Como é que você vê essa questão da importância do jornalismo local? Em primeiro lugar, bom dia para você, para todo mundo que acompanha o Ciência em Movimento. Eu acho que é totalmente relevante e importante, porque o público local, como eu te disse nos bastidores, quer se ver, né? Ele quer acompanhar aquilo que está rolando perto dele, aquilo que está acontecendo na cidade, e eu acho que defendendo um pouco o nosso jornalismo, a gente tem muito dessa característica. Hoje a gente tem 2 produtos jornalísticos que são muito fortes e que falam bastante da cidade. A gente tem exclusivamente 30 minutos de conteúdo local. A gente evita falar do nacional, não que a gente não fale, a gente evita, porque a gente quer aproximar essa linguagem, trazer para o telespectador aquele jornalismo de serviço, o que seria isso? Aquelas oportunidades de emprego, as oportunidades de curso, oportunidade de, por exemplo, conseguir um medicamento num custo mais barato, uma vacinação, uma campanha que esteja acontecendo na cidade, né? E eu acredito que quando o público local, ele enxerga, por exemplo, a tia, a prima, a vizinha, que é uma profissional, que é uma especialista em alguma área, mas que está trazendo aquele conteúdo, aquilo acaba passando mais verdade, né? A gente acaba se identificando mais com aquilo que a gente conhece, né? E quando a gente olha na televisão e vê uma pessoa que a gente conhece falando de algum assunto relevante, por exemplo, a gente acho que começa a pensar diferente naquilo, e eu vejo que o jornalismo local ele afeta muitas pessoas desse ponto de vista, porque eles olham e aí falam, eu vi que a fulana é isso e estava falando daquilo, vou fazer porque ela fez, sabe? Eu acho que ele traz uma coisa mais íntima, né? Aproxima mais. Vitor, você falou uma coisa interessante, porque quando nós começamos a fazer o programa aqui, alguns colegas justamente falavam exatamente isso. Márcio, eu passei a ver a ciência e a tecnologia na cidade. Né? Porque apesar de existir, né, ele passou a se ver como fato jornalístico, como uma criação de identidade tecnológica dentro da cidade. Você acredita que o jornalismo tem essa capacidade de criar uma identidade para a cidade? Você acha que o jornalismo local auxilia na criação dessa identidade? Com toda certeza. A gente tem uma missão muito importante, que é de definir algumas questões na cidade. A gente também tem que desconstruir com o jornalismo algumas coisas. Por exemplo, quando acontece alguma chuva, alguma tragédia na cidade, a gente tem o costume de achar que a cidade inteira acabou. Exato. E aí a gente tem que desconstruir essa imagem também. São pontos isolados que sim, foram bem atingidos. A gente teve aí recentemente o Caxambu, por exemplo, e uma localidade aqui do Bela Vista, se eu não me engano, no Cascatinha, que foram atingidos, receberam até uma verba federal, enfim, para serem aplicadas em obras de manutenção, mas eu acho que a gente, no jornalismo local, tem essa missão de desconstruir Petrópolis como única e exclusivamente a cidade imperial, a cidade da família real. E a gente acaba todos os dias contando novas histórias, descobrindo coisas novas, descobrindo um morador da cidade que tem um papel relevante para aquele bairro, uma pessoa que, através da sua história de vida, acaba educando outras pessoas. E eu acho que quando a gente tem essa oportunidade de construir coisas novas e desconstruir essa imagem, que não é unicamente a cidade, obviamente, esse título é incrível para a gente. Claro, me orgulho em ser petropolitano, enfim, a cidade respira essa história ainda. Mas eu acho que a gente sim acaba construindo identidades diferentes para Petrópolis, com toda essa nossa rotina de produção jornalística, né? Agora, hoje em dia a gente vê muito jornalismo
baseado na rapidez da tecnologia. Então, a gente tem o rapaz que, às vezes, quer dizer, que, na verdade, você produz jornalismo quase que individualmente, de certa maneira, né? E a gente tem muita agilidade tecnológica, tá aí o Twitter, o Facebook, outras mídias sociais. Como é que isso afeta o jornalismo de uma forma ou de outra? Como é que você se vê assim nesse mundo tecnológico numa cidade como Petrópolis? A gente tem que tomar muito cuidado, porque mesmo numa cidade como Petrópolis, que não é uma grande metrópole, a gente tem aí 300 mil habitantes e tem as circulações de notícias comumente em WhatsApp, Facebook, e aquela coisa de cada um poder fazer o seu conteúdo, acaba que, às vezes, a pessoa direciona aquilo de uma maneira que até os próprios jornalistas se questionam. É verdade ou não? Foi aqui ou não foi? E aí, eu acho que a apuração, que é aquela coisa que a gente aprende no iniciozinho da faculdade, é muito importante. É uma boa apuração que vai fazer uma diferença naquela matéria. O que vai definir se aquela reportagem vai estar completa ou não. Quanto mais você apura, mais você tem certeza do que você está falando. E na era digital, na era tecnológica, onde a gente tem aí a correria pela informação em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que ir definindo as coisas aos pouquinhos mesmo. Até o próprio G1, por exemplo, ele tem um costume de atualizar as informações ao longo do dia. Ele começa falando aquele fato da maneira X, no final do dia já tem outras informações, porque a notícia vai se desenrolando, se desconstruindo, enfim, e vai trazendo outras coisas novas, né? Então, eu acho que tem que ter um pouquinho de paciência com a questão da informação, porque uma informação que você dissemina na internet, você pode construir ou acabar com determinado assunto, determinada pessoa, determinada instituição. Então, eu acho que a gente tem que ter clareza quando for fazer esse tipo de abordagem, né? Nisso tem a questão da fake news, que são essas notícias que são construídas sem necessariamente ser uma verdade ou baseada em fatos que a gente observa, né? Como é que é a posição do jornalismo, então, nesse aspecto do fake news? Você falou de apuração, né? Mas num mundo assim corrido, como é que essa dinâmica se dá dentro do jornalismo? Em primeiro lugar, a gente checa tudo. Se eu receber uma informação de que teve agora um tiroteio na Rua do Imperador, talvez eu até mande a equipe lá para ver se teve o tiroteio. Mas, em primeiro lugar, eu vou ligar para a polícia, vou ligar para os envolvidos, para o comandante do 26º Batalhão, para checar essas informações. Quando não, vou checar essa informação até antes de mandar a minha equipe. Porque eu preciso entender o que está acontecendo, eu preciso entender se a equipe corre risco, eu preciso entender aquela dinâmica, né? E eu acabei de fazer um trabalho acadêmico para a graduação, coincidentemente, falando sobre fake news. E o que a gente estava batendo na tecla agora falando de público, geralmente a pessoa que ela compartilha a fake news, ela nem abre aquela matéria. Ela olha no Facebook que, por exemplo, explodiu uma bomba em São Paulo e ela começa a compartilhar. E na maioria das vezes, os portais de notícias que estão veiculando aquela informação mentirosa são portais muito rasos, muito mal feitos ali na internet, que não tem sequer um conteúdo. Eles colocam na chamada... Tem site na internet que faz isso, que gera notícias falsas, para você ter noção do quanto isso se ampliou, né? Aquilo gera uma falsa manchete, a pessoa, pela manchete, acaba acreditando que aquilo é verdade e aí começa a espalhar, enfim. Eu acho, mais uma vez, batendo na tecla, checar, ligar, apurar tudo. E a gente acaba sendo até um pouco incisivo às vezes. Tem que ligar 20 vezes para o batalhão para falar com o comandante, a gente liga 20 vezes. Teve um acidente, tem que falar com o bombeiro, liga 15 vezes até conseguir falar com o bombeiro. Às vezes a gente não vai conseguir a resposta daquela pessoa naquela hora, mas a gente está ali, a equipe liga, espera ou não espera? Espera, é importante, às vezes, ter aquela informação. Quando não, a gente tem que, pela correria, dar por meio de nota, enfim. Mas eu acho que a gente tem que ter essa atenção aí. Então, assim, de certa forma, o combate à fake news também depende do leitor. Sim. Então, para o leitor, ele tem que também ser um pouco mais crítico em relação àquilo que ele lê, para poder,
né, não compartilhar aquilo, correto? Eu acho que ele tem que se aprofundar naquele conteúdo, né? Eu, por exemplo, tenho costumes de acessar tais portais. Eu acesso, por exemplo, o portal do Jornal O Globo, do JB, enfim. E às vezes a pessoa não precisa, obviamente, ler o Correio Brasiliense, Carta Capital, enfim, que tem públicos específicos. Mas eu acho que ela tem que ir num portal direcionado. A gente tem, por exemplo, o surgimento até de portais locais diversos, mas é o que eu falo, todo mundo quer sair em primeiro lugar, todo mundo quer dar a notícia primeiro, né? E aí se aprofundar, sabe? Ver se aquele conteúdo realmente tem um embasamento, se ele tem uma opinião, ou se ele é tendencioso, porque jornalismo também é conflito de interesses, claro, né? sem dúvida. Então, muitas vezes a pessoa, com aquele conteúdo, com aquela publicação, com aquela reportagem, ela quer alguma coisa. E quando a gente não confia na idoneidade daquele veículo, aí eu acho que é o momento da gente começar a pensar se tem alguma coisa por trás daquela matéria ali. Vitor, aqui na cidade nós temos curso de jornalismo, temos uma cidade que, como você mesmo colocou, não é uma cidade pequena, né, mas não é uma metrópole. Então, temos uma cidade com 300 mil habitantes, um PIB na faixa de uns 10 bilhões, ou seja, não é uma cidade pequena. Sim. O que você pode dizer para o garoto que está aí querendo entrar na área de jornalismo, querendo um espaço dentro da cidade? A cidade tem espaço para mais jornalistas? Como é que você vê a profissão de jornalista hoje na cidade de Petrópolis? Eu acredito que, em primeiro lugar, eu escutava isso antes e eu ficava pensando, será que é? A persistência é tudo. A prática também é tudo. A faculdade ela te dá muito embasamento teórico. Mas eu acho que se eu tivesse feito a graduação e depois começado a trabalhar, eu talvez seria um profissional que estaria engatinhando agora, né? Eu me joguei no universo de televisão aos 14 anos. E aí eu fui aprendendo. Fui entrar na faculdade 6 anos depois. E eu acho que, assim, agarrar as oportunidades, em primeiro lugar. Dar a cara a tapa também, como a gente costuma dizer, sabe? Aquela coisa de eu tô aqui, eu não sei, mas eu quero aprender. E eu tenho disposição. O que a gente pode fazer? Porque hoje eu estou há 7 anos na Rede Petrópolis, mas quando eu comecei, eu pedi uma oportunidade, assim. Eu cheguei, falei que eu não sabia, mas que eu precisava aprender. E que eu queria aprender, e se eu tivesse que aprender, que eu queria aprender aqui. E é uma caminhada, viu? É um degrauzinho por degrauzinho, você vai chegando. Obviamente, como todo mercado, a concorrência é muito grande. Petrópolis tem excelentes jornalistas, formou excelentes jornalistas até para fora da cidade. Mas eu vejo o gás da galera que está começando agora na faculdade, muita gente boa também. Muita gente que, nos primeiros períodos, você já enxerga aquela pessoa e já fala, aquele ali vai ocupar um bom espaço no mercado. E se eu pudesse, eu chamaria todos eles para trabalharem comigo. Eu olho lá para o pessoal que está comigo na faculdade e falo, gente, eu queria todos vocês lá na equipe, juntinho com a gente. Porque aquele gás, né, de quando você entra na faculdade, eu acho que o gás do estagiário que entra no primeiro emprego também é fantástico. E eu acho que a gente precisa mesmo dessa renovação. Ela é bem-vinda. Agora, eu não vou te dizer que é moleza, né? É uma profissão que talvez você, quando sai do mercado, para se recolocar é um pouquinho mais difícil. Né? Mas tem chance para todo mundo, o mercado está crescendo, a gente tem a expansão do jornalismo na cidade, portais, novas emissoras de TV também, rádio, empresas de assessoria de comunicação, enfim, a gente tem as produtoras, enfim, para trabalhar aliado com a publicidade também, dá para se jogar nas oportunidades, com certeza. Você esteve recentemente em São Paulo, né, fazendo um curso lá, e é claro que a gente não pode nem comparar São Paulo com Petrópolis, é outro mundo, mas o que a gente pode aprender com o jornalismo de São Paulo? O que a gente pode trazer para cá? São Paulo tem excelentes profissionais, estou voltando agora essa semana para fazer mais um curso lá. E eu acho que é aquela coisa de, tipo, professor, né? Você olha para ele e fala, eu quero ser igual a ele. Mas para você ser igual a ele, você tem que se atentar. É uma mão que mexe, é um olhar que aquele jornalista, aquele professor, aquele instrutor está te dando, que vai te mudar. E a gente tem que saber ouvir.
Eu cheguei em São Paulo com já 7 anos de TV, achando que eu sabia fazer televisão. E quando eu cheguei no curso, eu vi que eu não sabia fazer televisão. E que cada vez mais eu tenho que me reciclar e aprender e entender melhor. E eles são muito dedicados a ensinar mesmo. E é difícil a gente achar esse tipo de profissional, porque a gente sabe que é um mercado competitivo, que é um mercado que tem muito ego envolvido, mas o pessoal lá da ABA, que é a Academia Brasileira de Apresentadores, eles são, assim, uma equipe fantástica. E eu tive a oportunidade de durante um tempo, trabalhar com a base aqui, mas o programa que a gente produzia era em São Paulo. Então, eu tive a oportunidade de me relacionar com profissionais incríveis que estão aí no mercado brilhando e que a gente tem diálogo constante, enfim. Brincam sempre, olha, a gente está doido que você volte, que você esteja aqui com a gente de novo. Eu falo, calma, porque eu gosto muito de Petrópolis, né, ainda. Mas, obviamente, a gente pensa em expandir. E São Paulo é uma cidade que me encanta, porque o mercado é vivo, né? Muito vivo, a coisa flui e anda de uma maneira surreal, assim. Vitor, vocês já estavam com o Jornal Panorama já estabelecido na cidade à noite, né, o Jornal da Noite, e agora temos a edição de manhã. Como é que está sendo o desafio de fazer o Jornal Panorama, a primeira edição? O Panorama ele já tem lá seus 8 anos, né? Ele é um jornal que tem uma identidade muito forte, super bem apresentado. A Luciana e o Nelson, que são excelentes jornalistas, profissionais que eu me espelhei quando eu cheguei aqui, admiro, e a gente queria ter um produto mais voltado para aquela dona de casa, para aquele estudante que vai sair para estudar, porque o Jornal da Noite ele é para um público específico. Sim. E aí a gente teve o desafio de criar o Jornal Panorama primeira edição. A gente quis manter o nome, a identidade, a gente tem o mesmo cenário, mas a gente trouxe uma pegada mais jovem. O André é um cara mais jovem, mais solto, que apresenta o jornal, brinca muito com o telespectador. A gente tem as interações no estúdio durante todas as edições e a gente tem a participação assídua do telespectador através de mensagens e a gente consegue trabalhar isso de uma maneira muito bacana. Os telespectadores mandam. Recentemente, moradores de um bairro do Roseral fizeram a manutenção de uma praça, mandaram para a gente foi comentando, enfim, revitalizaram a praça e a gente vai falando de tudo isso. Olha o que o pessoal está fazendo, assim como os outros problemas, está sem luz em tal lugar, tem buraco em tal lugar, e a gente cobra, a gente tem as melhorias, a gente vê as coisas sendo realizadas na cidade. É muito legal esse jornalismo mais de serviço, né? Mais de atender os interesses do público e ver o que ele precisa e de que maneira a gente pode ajudar. E no Facebook foi lançado o canal R10. Isso. Que acompanha essa linha do Jornal Panorama. Isso. A gente tem o R10 News agora, que é um portal exclusivamente no Facebook, com notícias locais, enfim, de circulação também regional, em alguns momentos, em que a gente tem aquela coisa da agilidade. A gente agora tem dois bons produtos de TV, a gente tem a transmissão via internet, agora a gente tem um canal de notícia exclusivamente na internet, a gente não tinha esse conteúdo, para a gente acompanhar esse crescimento, né? Muito legal. E as equipes sempre trabalhando aí, focadas em dar conta de tudo isso, né? A Amanda, né, e o Cronenberg, Gustavo, fazem umas reportagens também muito legais. Agora, vamos voltar assim para o jornalismo científico. Sim. Né? Petrópolis tem uma cidade com muita... Eu digo que assim, tem mais escola, uma cidade mais universitária do que tecnológica. Como é que vocês pautuam? Qual o desafio do jornalismo científico na cidade? Eu acho que a gente trazer esses temas pro interesse do nosso público. Por quê? Porque aquela linguagem que o meio de tecnologia utiliza, o meu telespectador não vai entender. E eu preciso fazer o meu telespectador entender do que eles estão falando lá. E fazê-lo entender que aquela discussão, talvez, pode beneficiar ele de alguma maneira. Que ele não precisa se assustar e pensar, é um bicho de 7 cabeças, a tecnologia é muita coisa para mim. Não, não é. A gente, em primeiro lugar, precisa entender do que a gente está falando. E às vezes a gente pauta uma matéria, por exemplo, de tecnologia e a gente suga muito daquele especialista.
ele explica para a gente e a gente fala, você pode me explicar numa linguagem mais solta? Porque eu vou precisar passar aquilo de uma linguagem mais solta. Assim como, por exemplo, as matérias de saúde. Às vezes o profissional ele fala muito especificamente os termos mais científicos, mais corretos. Mas eu acho que o jornalismo científico também ajuda muito a gente nas questões de pesquisa, de desenvolvimento, as novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas. Esse jornalismo científico aproxima muito a gente da conexão com a saúde. Os avanços que estão acontecendo na medicina, os avanços para desenvolvimento de tecnologias para salvar vidas, enfim. Na verdade, tem todas as áreas, meio ambiente também, nós temos tecnologia para o meio ambiente. Exatamente, mas a gente tem essa missão, esse desafio de entender aquela linguagem e fazer com que aquela linguagem chegue para o público final de uma maneira mais acessível, né? De uma maneira mais tranquila para se entender. Porque eu não posso colocar os termos técnicos, uma vez ou outra eu tenho que colocar. Mas eu não posso fazer um jornalismo técnico. Porque se eu faço jornalismo técnico, talvez para você ou para o profissional de tecnologia, vai falar, a matéria ficou excelente. Mas se eu chegar, por exemplo, na comerciante da Rua do Imperador, se eu chegar, por exemplo, num funcionário do executivo, que trabalha ali naquele dia a dia da prefeitura, se eu chegar, por exemplo, numa professora que é de uma área específica, ou talvez num auxiliar de limpeza, enfim, qualquer profissão, aquela pessoa não vai entender. Até um jornalista, às vezes, não vai entender aquele assunto, né? Então, eu acho que, assim, a gente tem que tentar fazer uma linguagem mais universal para falar desses assuntos. E é muito difícil. É muito difícil. Eu até quando pautou aqui, quando vem um convidado, que tem um assunto, assim, um pouco mais denso, né? Falei, pode falar à vontade, seja didático, porque o que a gente quer é que o público entenda a tecnologia e possa entender o impacto dela na vida individual de cada um, na vida individual, no aspecto pessoal de cada um. Se entender isso, já está no lucro. Vitor, a gente está chegando no final do programa. Qual a sua mensagem para os novos jornalistas? Gente, minha mensagem é de que vocês se dediquem muito, não percam as oportunidades, se entreguem bastante e que vocês não tenham vergonha de bater na porta, de pedir uma oportunidade, de pedir para passar um diazinho numa redação para ver como é que é e de aprender, tá? Porque é muito bacana essa questão do aprendizado. Enfim, aqui eu estou, em nome da emissora, deixando o canal aberto aí para vocês que são jornalistas, novos jornalistas, passarem por aqui. Eu falo isso porque a gente quer conhecer o nosso bastidor. Passa aqui, passa um dia, fica um dia com a gente, acompanha e vê aí como é que a equipe faz. Se eu tivesse essa oportunidade antes de entrar no meio, eu acho que eu ia sair daquele lugar assim transformado, mais certo do que eu queria fazer. E, enfim, eu acho que é isso, é se jogar nas oportunidades e não ter vergonha de pedir uma chance, né? Vitor, muito obrigado, brigadão pela sua entrevista. Muito legal, né? Estamos chegando ao final do programa Ciência e Movimento. Obrigado, Vitor, pela sua presença aqui no programa. Você sabe, ao vivo toda terça-feira às 10 da manhã, com reprise ao sábado às 22h30. Você pode acompanhar a gente também nas nossas mídias sociais. Um grande abraço, um forte abraço. Tchau.